Vamos nessa! Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma Live Rebelde. Hoje os 4 cavaleiros do Apocalipse Nutricional vão conversar sobre um tema extremamente relevante. Já estamos aqui. Estamos chegando. Boa noite. Altran, E fala, aí? irmão. Beleza pura? Tudo bom? Tudo bom. Ó, Você atendeu muito infelizmente, o telemarketing? plano de 300 mega, o cabo não chega na sua residência, senhor. Então, vamos ter que procurar. Ah, então, já vi que era você que estava fazendo aquela ligação, enchendo o saco com o telemarketing. Era eu, tá vendo? Cara, você sabe como é que é o subtítulo da nossa live hoje? Ah, Em busca do cancelamento perdido. hoje o negócio vai pegar, hoje o negócio vai pegar. Hoje vai procurar, literalmente, como diz aqui na terrinha, procurar sarna pra se coçar, né? Acho Total, ótimo. total. Bora lá. Hoje o negócio vai ser pesado. Ah, eu gostei, cara. Vamos esperar o Willzinho entrar, né? Wilzinho. O Willzinho, porque ele ficou sentido que era Dencinha e Dolfinho, né? E aí a gente vai esperar o Willzinho entrar, né? Rapaz. E já esclarecer que o Dencinha não está presente hoje porque foi com a mãe dele levar a vovó no hospital, que está com algum É, babado lá, né? Então não. vamos torcer para que dê tudo Acontece. certo. Acontece. Vamos torcer para que funcione tudo direitinho, Lembrei de né? você, já que nós estamos aqui curtindo um pouquinho, né? Que eu acho muito importante, né? Sim, Cara, eu vou te dizer, o podcast que eu acho mais legal que existe de todos no Brasil chama-se Inteligência Limitada. Não sei se você sim. conhece esse podcast. Conheço, Porque o sim. cara bate papo. É, Tá entendendo? Tem outro também que eu acho legal, que é o Flow, mas o Inteligência Limitada eu acho melhor. também Embora não prefiro são do assuntos que Vilela. me interessam. Sim, Certo? claro. Porque muitos. O cara bota podcast todo dia. Todo dia tem um podcast. É incrível. Agora, internacionalmente, tem um podcast do Joe Rogan, que eu também acho muito bom. Tá entendendo? Que é show de bola. Show de bola. Mas só por essa razão, porque o cara simplesmente encontra com as pessoas e bate papo. Teve um podcast lá com o Peter Attia, que é médico, e no podcast eles passaram assim, uns 45 minutos falando sobre caça com arco e flecha. Eu achei o máximo, porque os caras estão batendo papo, entendeu? É muito Muito bom, bom, pô. bicho. É bom demais. É bom demais. Mostra a personalidade do cara também um pouquinho, não? Exato, a gente conhece as pessoas. Então, eu me lembrei de você hoje pela manhã. Olha aí, a Dor, você tá parecendo piloto de avião, tá sinistro. Ô, Brunão. Cara, mas sério, você não sabe o conforto que isso aqui me trouxe. Porque aquele fone intra-auricular fica me incomodando. E o microfone daquele fone de celular, ele fica pendurado aqui E roça na e às camisa. vezes o áudio fica ruim e fica roçando a camisa, Uhum. né? Então, assim, cara, eu sei que tô parecendo um atendente de telemarketing, mas isso aqui é muito bom. Resolveu o seu problema. Resolveu meu problema. Mas É o que conta, interessa. Altran. É o que interessa. Conta que... Eu fiquei tão empolgado com o fato de você ter comprado um fone de ouvido, etc e tal, que eu comprei luz diferente para mim, né? Mas Sim. só chegou uma parte, não chegou ela toda. Né? Comprei luz diferente. A próxima live dos Cavaleiros vai estar completa. Comprei um microfone para mim profissional para aveludar a minha voz. Muito bom. Comprei, gastei uma grana, mas eu quero ver quem é que vai reclamar agora do áudio aqui dos nossos lives. Eu quero ver quem é reclamar. Mas é isso que eu falo, Altran. Se você tiver com fone ou com microfone, o áudio fica bem melhor, Ó, fica muito né? melhor. Muito Fica melhor. melhor. Aí eu comprei esse microfone, que esse microfone ele é um microfone da marca Rhodes, que é uma marca muito boa, né? Então ele é unidirecional, então pega só a minha voz e tal, tem esse babado todo. E aí eu ligo direto no celular, tem um aplicativo no celular para você fazer a equalização de voz
e ele tem uma saída que vem pro fone. Então eu comprei um fone também daqueles que ficam assim, eu vou ficar igual o locutor de, 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 de rádio, né? Mas a qualidade do áudio vai Mas ficar a qualidade melhor. vai ficar boa, a qualidade vai ficar Pô, e eu super. comprei uma estante, vou montar ela essa semana, tá ali na caixa, pra eu botar aqui atrás com meus livros Pra botar os também, livros. pra Pronto. ficar igual a você. Pronto. Tá Porque eu vendo? comprei também umas lâmpadazinhas, como é que eles chamam? Uns bastões de LED para Sim. ficar aqui voltado pro livro. Vai ser, rapaz, o negócio aqui vai ficar profissional. Vai fazer um cenário profissional. Vou É fazer isso um aí, cenário muito bom. profissional para aparecer. Por enquanto, tá só uma lâmpada aqui que já deu um destaque na figura, não deu não? A Já silhueta deu, aqui já. já Tá ficou, distinto. não é? Tá distinto. Pois é. É claro que tem o efeito do sol na minha cutis, né? Que eu peguei um solzinho hoje pela manhã, deu uma bronzeada e tal. Fez suas postagens conversando sem camisa, Você né, viu, Altran? você viu, pois é. É um rapaz moderno demais. Esse aí. Minha esposa não gosta muito, não. Ela diz que eu fico sendo cobiçado. Ah, na hora que ela der ordem, você vai obedecer, então tá tudo certo. Vamos ver o que, É, que vai ser. é verdade. Mas, Mas quem cara, eu você ia lembrei de dizer que você lembrou você. de mim? Eu lembrei de você Hum, hoje de manhã, na reunião da Rebelião, porque eu comecei fazendo. A reunião da Rebelião hoje foi sobre medicamentos e perpetuação da doença, né? E eu comecei falando dos Watchmen, né? É, que é aquela minissérie que você conhece, né? E falando exatamente da questão que é quem vigia os vigilantes, né? Who watches the Watchmen, né? E exatamente. exatamente por conta de que a, a, a ideia era que os heróis tinham sido banidos, né? Tinham sido proibidos de atuarem porque eles estavam tipo causando mais problema do que eles estavam resolvendo, né? Porque eles estavam tinha super vilão Estavam extrapolando as extrapolando, coisas. né? E tudo mais. E aí a ideia era a ideia que eu quis trazer, a analogia era justamente essa. Será que as estatinas não estavam, as estatinas, as drogas que tratam doenças crônicas não estão, na realidade, perpetuando a doença? Por um de dois motivos. Motivo número um, o cara diz assim, pô, eu vou comer o que eu quiser, eu vou fazer o que eu quiser, porque qualquer coisa, se der problema, eu tomo um remédio. E o outro motivo é, eu já estou tomando remédio, então tá tudo bem, eu posso continuar fazendo todo tipo de porcaria, entendeu? Então, Você acontece levantou a tudo. dúvida ou de forma poética ou por humildade, né? Porque não tem dúvida disso aí. Não, não. A É, dúvida é justamente para discutir, para a galera poder conversar e tal, né? é. Opa, doutor Mas, William já pô, está na área. chegou. Mas, Altran, eu acho fantástico esse questionamento por uma coisa, cara. Você para pensar, a maior Olha parte. aí. Grande Willzinho! Wilzinho! Fala, Willzinho! Wilzinho! E aí, gurizada? Beleza, cara? Não, Eu não disse vi a para Adolfo que eu mensagem de só ia vocês. conversar quando o Willzinho chegasse. Eu não vi a mensagem de vocês. Estava aqui zanzando pela casa, mas não estava com o WhatsApp na mão, me desculpem. Nada, Nada, ele tá só tranquilo, batendo nada, papo aqui, tranquilo. tranquilíssimo. Mas só concluir essa frase que você estava falando, Altran, para a gente poder Fala. começar, que agora que o Wilzinho chegou, a gente pode Não começar. é? Ó, cara, se você parar para olhar, a maioria esmagadora dos medicamentos que a gente tem para doenças crônicas, eles são compensadores apenas, É. né? E eles não se propõem, inclusive, a curar. Até porque a maioria deles não vai na causa raiz, né? Então, por exemplo, se eu disser para alguém que para tratar de fato um hipertenso, eu trato muito mais com a cetogênica do que com remédio, eu estou falando a verdade. Exatamente. Mas para quem está habituado com a medicina medicamentosa que a gente foi treinado, o Will vai concordar com certeza que ele foi treinado a mesma coisa que eu, ele não é tão mais novo do que eu assim. A gente aprendeu basicamente a compensar sintoma, compensar efeito. E aí aquela coisa, né? Vou ver se o Will concorda. A gente acaba botando o paciente tendo que usar aquilo ali ad eternum. Justamente pelo que você falou, Altran. Ele não vai mudar de conduta, porque ele vai entender que o remédio está tratando, que não está, e está apenas compensando. Ei, Will, o que você acha? Perfeito. Eu costumava brincar com os alunos quando eu era preceptor de residência, Adolfo, que a gente entra na faculdade achando que a única doença que não tem cura é HIV.
E a gente sai da faculdade vendo que as únicas coisas que tem cura são as doenças infecciosas, tipo pneumonia, sinusite, o resto não tem, né? E verminose, né, Will? E verminose, exatamente. E a primeira vez que eu tive contato com a possibilidade de uma reversão de dieta crônica, de doença crônica, desculpe, foi quando eu comecei a trabalhar com estilo de vida. Até então, era um escalonamento de medicações. O paciente é hipertenso, ok, ele entrou no diagnóstico de hipertensão, essa é uma porta sem saída. E aí, com o tempo, provavelmente ele vai ter que somar classes de antihipertensivos para controlar a sua hipertensão. Diabetes, mesma coisa. O paciente entrou, passou por uma porta de onde não tem mais volta. Ele vai ter que somar medicamentos para controlar seu diabetes. Só quando eu comecei a mexer com o estilo de vida que eu vi, não, peraí, certas pessoas conseguem dar ré, fazer o caminho de volta, né? Mas isso não é algo que seja mainstream ainda. Ih, tá muito longe disso. Muito longe. Vai demorar muito. Longe. Eu estava falando com o Adolfo que a gente conversou exatamente sobre isso hoje na reunião da Rebelião, entendeu? Sobre esses medicamentos que perpetuam a doença ao invés de tratar realmente a causa, né? Foi o bate-papo que a gente teve lá, né? Querem começar? O Adolfo falou, e o que essa nossa live tem subtítulo. Como é o subtítulo, Adolfo? Em busca do cancelamento perdido, né? Estamos procurando sana para se coçar. Se a gente já falou mal da banana e da aveia e sobreviveu, eu acho que a gente está vacinado contra cancelamento. Verdade. Faz sentido. Pensando por esse lado, a gente está bem. Você tem um argumento forte. Então, para galera, para contextualizar aqui para a galera que está escutando a gente, que está vendo a gente, o que motivou a mim e aos cavaleiros de falar sobre esse tema foram esses vídeos que pipocaram na internet há um tempo atrás, que mostram homens se omitindo do seu papel. Vamos ser claros na nossa linguagem, né? Um dos vídeos tinha uma mulher e eu não tô... Depois eu falo sobre esse assunto, mas o vídeo, a descrição do vídeo bem simples era uma mulher que tinha uma criança no braço, sacolas na outra mão, e ela ia abrir a porta do carro para tirar a criança do braço, e uma das crianças já tinha saído e ela acabava tropeçando na criança e caindo por cima da criança. Essa cena seria uma cena trivial de um acidente que acontecia se ao mesmo tempo não tivesse do lado dela um homem olhando no celular. O marido dela, ou o namorado, que seria provavelmente o pai das crianças. Tá entendendo? E o mais incrível, ela tropeça na criança, cai sobre a criança e ele demora para atuar. Que é uma coisa que me deixou agoniado, né? O outro vídeo era uma criança que estava brincando perto de uma piscina. Ela escorrega, cai na piscina e está se afogando. 3 homens, não é um, não são 2, são 3 homens ficam na borda da piscina. Eu não sei, acho que eles deviam ter feito escova no cabelo, eu imagino, né? Na borda da piscina e não pulam para salvar a criança. Aí vem uma mulher e pula para salvar a criança. Né? Então, esses 2 vídeos me motivaram a conversar sobre esse assunto, porque a gente precisa entender o que está acontecendo para ver se a gente consegue reverter de uma determinada forma. Então, antes de começar, eu acho que é interessante a gente falar para o pessoal não achar que nós estamos sendo machistas ou qualquer outra coisa do tipo. Tá? Eu quero expressar minha opinião, por favor, eu queria escutar vocês também. Tem um livro do começo do século passado chamado Caibalion. Eu já falei ele algumas vezes aqui, que eu acho um livro fantástico. Não tem uma autoria específica, no livro que foi escrito pelos 3 iniciados, mas é baseado nos escritos do Hermes Trismegisto, que foi um sacerdote egípcio que viveu 2000 anos antes de Cristo, né? E o último princípio do Caibalion é o princípio do gênero. E nesse princípio ele fala que o masculino e o feminino, eles existem em conjunto em todos os seres, em todos os organismos, inclusive na gente. Então, o que nós vamos conversar aqui não é uma questão de
homem ou mulher, de homossexualismo ou não homossexualismo. Não é isso que vai ser conversado aqui. Pelo menos eu não tenho essa intenção. O que vai ser conversado aqui é onde está a masculinidade dos homens que está desaparecendo. E quando eu falo masculinidade dos homens, entenda, não estou falando do homem no sentido... pode ser um homem trans, pode ser uma mulher, tá entendendo? Porque naquele momento, aquela mulher que pulou na piscina para salvar a criança, ela estava usando o gênero masculino dela, atuando com o gênero masculino. No momento que eu boto meu filho para dormir, eu estou usando o meu gênero feminino. Né? É importante entender isso. E eu não estou querendo aqui dizer que mulher tem que ficar dentro de casa. Não é isso, pelo amor de Deus. Entendam a história. A Você está história falando de aplicação, Altran. Você está falando de feminino. aplicação. Você está falando de aplicação. Isso. Você está falando que eu posso feminino. ter uma taça e um copo. Ambos eu posso beber água em qualquer um dos dois. Mas um é melhor para a água, outro é melhor para o vinho. Pronto. Exato. Cada um tem seu valor. E eles podem intercambiar. Mas, se eu for pensar, onde é que eu prefiro tomar o vinho? É na taça. Né? Então, isso é uma questão de função, que é própria. Sabe? Outra analogia simples, né? Você não bate um parafuso com um martelo. Você usa uma chave de fenda. E você não usa a chave de fenda para poder bater um prego. Então, assim, eu acho interessante que estão levando discussões hoje sobre esse tema a um nível de imbecilidade intergaláctico, quando você sai da questão pura e simplesmente funcional, que é óbvia, tá? Para umas questões subjetivas que eu não sei de onde diabo o povo tirou. Eu sou bem bronqueado com esse negócio. Tá? Sou bem bronqueado com esse negócio, sim. Por quê? Eu respeito as preferências e comportamentos e interesses de todo mundo. Já falei para vocês aqui 1000 vezes que eu sou um libertário. Sim. Mas isso não quer dizer que a gente precise modificar a interpretação de princípios fundamentais do que é a vida humana biológica. Não... Isso é simples. Quando você fala na funcionalidade de gênero, na funcionalidade do masculino e do feminino, especificamente, que é o que naturalmente está definido, que está nos homens e nas mulheres. Isso. Né? A gente vê isso. E a gente está sofrendo hoje com a disfuncionalidade disso, né? Exato. É isso que você quer trazer. Sim, perfeito. Exatamente. A gente tem, para o pessoal entender, tem o Yin e o Yang. Isso. O Yin e o Yang é um preto e um branco. Aquilo ali, pessoal, é preto e branco, porque não dá para você pintar o masculino e pintar o feminino, porque não existe cor para essas coisas. Mas aquilo ali é um encaixe, é um positivo e um negativo. Observe que o preto tem uma bolinha branca. E que o branco tem uma bolinha preta. É que Altran não é preto e branco, é claro e escuro. Claro e escuro. É diferente. Exato. O pessoal às vezes confunde muito essas coisas também, porque ali é o quê? Um é luz, o outro é falta de luz. E não é que um é melhor que o outro, é só a diferença. De repente, quem definiu esse símbolo lá, sei lá, milênios atrás, não tinha outra maneira de representá-lo. Sim. Né? Sim. Não tinha Photoshop. Não tinha Photoshop. E se a gente trouxer isso mais para perto, a gente chega, por exemplo, nas visões, por exemplo, do Jung, do Carl Jung, fundador da psicologia analítica, que todos nós temos a ânima e o ânimos junto dentro de nós, é o masculino e o feminino. Perfeito. Então, a questão não é se você é homem hétero, se você é mulher hétero, se você é homem cis, homem trans, mulher cis, mulher... Não é essa a questão. Cada um na que sua. está sendo colocada aqui é muito maior do que essa. Perfeito. Muito maior. Muito mais ampla do que essa. É uma discussão sobre vida, sobre atitude perante a vida. Eu acho que é por aí. Eu queria começar com essa questão aí, para o pessoal não achar que a gente vai falar qualquer outra coisa que a gente não vai falar. O Will, você está muito não vai. Eu acho muito Deixa eu falar. importante que fique claro que essa não é uma discussão sobre sexualidade, né? Sexualidade é uma opção e não existe certo e errado, e a essa altura do campeonato, quem tiver preconceitos relacionados à sexualidade das pessoas não pertence ao século que vive. Exato. Né? Então, Exatamente. precisa se esconder, precisa sofrer o ostracismo que merece. Né? Exato. Aqui a gente não está falando de sexualidade. Agora,
existe uma coisa que não pode se perder, que é o nosso senso de preservação da espécie, né, Adolfo, né, Henrique? Nós somos dois seres diferentes, nós temos habilidades diferentes, nós temos uma anatomia diferente. E na preservação da espécie, cada um entrega para a sua tribo, para o seu bando, aquilo que é a sua característica melhor, né? Então a gente tem, por exemplo, as mulheres com uma habilidade absolutamente incrível de carregar por 9 meses um ser em formação no seu interior, prover por mais 6 meses todo o alimento que esse ser necessita, e poderia prover por mais, a gente interrompe ali, mas poderia, né? E gerar uma conexão hormonal com esse bebê durante a amamentação, que é a secreção da ocitocina, por exemplo. Então, é um fenômeno biológico que me aproxima muito do divino. Sim. O divino, para mim, é quando a natureza está agindo nessa complexidade e perfeição toda, como ela age na maternidade, né? E aí a gente tem no masculino habilidades menores, mas que são importantes. Por exemplo, uma maior densidade muscular, uma maior resistência a variações térmicas, uma maior chance de sobrevivência no embate, né? Então, cabe ao masculino a proteção do bando, a proteção das crias e da mãe, né? E não importa a maneira com que a gente vai construir as famílias hoje, cada um pode fazer a escolha que faz, existem papéis que são, como o Adolfo falou, mais fáceis para quem tem aquela configuração natural, assim como o vinho comporta, a taça comporta o vinho melhor. Sim. Então, quando a gente tem essa condição de entregar isso para o bando, e o bando pode ser uma amiga em perigo, o bando pode ser alguém mais frágil na nossa frente, quando a nossa habilidade de defesa é maior do que a habilidade de defesa do ser ameaçado, é nossa obrigação, o nosso instinto deveria nos jogar naquela situação. Não deveria ser uma coisa que a gente pensa, vou me jogar na piscina ou não. Deveria ser, uma criança caiu na piscina, eu simplesmente me vejo dentro da piscina agarrando aquela criança. E isso me faz pensar, Henrique e Adolfo, que o que está acontecendo é que nós estamos tão ausentes que nós não escutamos mais os nossos próprios instintos. A gente está desconectado do mundo presente. A gente está ali olhando aquela situação e a gente está se portando como se aquela situação fosse um reel passando na nossa frente. Não como se ela fosse algo que está acontecendo, porque a gente está desconectado da realidade. A gente está desconectado da realidade. Em algum ponto, as mulheres iniciaram uma luta por direitos para poder votar, para poder fazer o que elas quisessem do corpo delas, uma luta completamente justa que levou alguns homens a se comportarem como se eles não precisassem mais ser homens. Agora somos todos iguais, então a mulher tem que fazer tudo. Ela continua gerando o nenê, ela continua, mas ela tem que carregar a compra e, se bobear, ela tem que abrir a porta para o marido para ele não parar de digitar, né? Então, eu falei isso esse final de semana, conversando com alguns amigos. A Terra está tentando nos varrer de cima dela, manda dilúvio, depois manda seca, depois manda Covid. É por um motivo, gente. A gente tem que entender que o planeta está tentando se livrar da espécie humana por algum motivo. Porque a gente está se afastando muito do nosso propósito aqui em cima, né? Então, ou a gente começa a escutar os sinais que a mãe natureza está dando, ou então o aviso vai ser o asteroide que ela mandou para os dinossauros, né? Então, alguma coisa muito errada está acontecendo, a gente precisa achar o caminho de volta. É isso aí. Muito bom, Will. Eu não tinha pensado nessa questão da desconexão, cara. Gostei muito do que você falou. Porque realmente essa ausência presente, né? É uma coisa muito frequente. E eu me lembro de há tempos atrás me ver nesse tipo de comportamento de estar e não estar e começar a me censurar e me esforçar para sair disso. Porque tem uma coisa que eu observo muito. Já há tempos, nós somos submetidos a uma carga informacional que nos induz a algumas coisas, né? Essa coisa do mundo fantasioso e de eu posso ser qualquer coisa dentro daquele mundo de fantasia é uma delas. É como se isso não fosse qualquer problema.
né? E da mesma forma, aí eu vou para um outro tema em paralelo a esse, Will e Altran, que é a ideia de que tudo que é forte é ruim, tudo que é autoritário é ruim, tudo que é imposto é ruim, tudo que vem de cima para baixo é ruim. E aí foi muito fácil conectar isso com tudo que é masculino é ruim, porque tinha a ideia do pai que é opressor, do pai que bate no filho. Então a gente cresceu, e aí até eu e o Altran podemos estar nessa ainda, porque a gente cresceu num momento transicional disso, né? E onde essa carga de que tudo que dá ordem ou tudo que traz algum grau de coordenação é ruim, isso acaba levando a gente à ideia de que, tá bom, então, se não quer que eu faça, eu não faço e tá tudo bem, né? De uma forma muito genérica, eu quero dizer, como se fosse uma coisa de imaginário coletivo, né? Eu vejo muito isso. Eu não é que eu passe pano, pessoal, mas eu acredito que, no geral, a massa é muito vítima desses processos informacionais, tá? Eu sei, eu não tiro a responsabilidade individual, mas eu digo, pelo menos do afegão médio para baixo, é muito complicado chegar a um estado de consciência para se perceber dentro desse processo cretino de modelagem mental. Até porque ele sempre foi muito bem feito, né? Eu poderia dizer que nosso amigo que começa com G fez escola, né? Em termos de propaganda e tudo mais. Né? Eu não gosto de falar os nomes, não, que sei lá, daqui a pouco derrubam a gente. Fala o nome de um nazista, vão derrubar a gente. Aquela desgraça fez escola, né? Então, assim, a gente vê isso hoje. Você vê como as coisas correram ao longo desses 3 anos aí de conflito. E você vê hoje confirmando coisas que a gente questionou antes, que a gente estava certo e não podia questionar, olha que legal. Não podia falar, porque o que a gente estava falando era autoritário, era contra, sabe? Então eu vejo muito isso, como se o comportamento masculino de base, que não precisa ser autoritário, nem forçoso, nem nada, ele tivesse sido colocado como um comportamento não desejado. Né? Aquela busca do homem hipersensível e que depois, quando as meninas encontraram, elas se arrependeram. Eu penso que talvez passe também por isso, né? Mas vai, Altran. É interessante o que você falou, porque faz parte aqui eu mandei o roteiro para vocês, do que eu Eu acho que eu gostaria de comunicar. antecipei alguma coisa, foi mal, Altran. Né? Não antecipou, não. Eu acho que é interessante, porque você falou de uma questão muito interessante, que é essa questão de hipersensibilidade, né? Do homem hipersensível, que eu uso o termo frágil, eu uso o termo da fragilidade, né? E a gente tem que ter muito cuidado com as palavras que a gente usa, não só na rede social, mas quando a gente fala com a gente mesmo, porque é muito comum a gente confundir palavras. Por exemplo, se criou uma ideia de que de que a mulher é o sexo frágil, que é uma ideia que não faz sentido nenhum, e que para haver uma equiparação, o homem tem que ser frágil. O homem não precisa ser frágil, o homem tem que ser sensível, é diferente. Fragilidade é o homem que não suporta, por exemplo, um não, que não suporta um fracasso, que não suporta que tem baixa resiliência para ir à luta, para se reinventar, para trabalhar, sabe? Isso é fragilidade. Sensibilidade é aquele homem que percebe as coisas. É aquele homem que tem capacidade de perceber quando a sua esposa, por exemplo, não está passando bem e vai ajudá-la. Isso é sensibilidade. Sensibilidade quando ele consegue perceber que um amigo dele não está passando bem e precisa de um abraço. Tá entendendo? Nós estamos aqui, pessoal, eu mandei esse vídeo ainda agora para vocês no grupo, nós estamos aqui para servir. Esse vídeo encaixou como uma luva na nossa live. Nós estamos aqui para servir. O nosso potencial de masculinidade e de feminilidade é servir. Quanto mais a gente serve, mais a gente lidera. O maior servidor de todos que já apareceu por aqui, Jesus, serviu para quem? Para todo mundo. Ele não estava mandando em ninguém, ele estava servindo, era só isso que ele fazia.
Tá entendendo? E aí ele estabeleceu um grau de liderança que nenhum de nós chegou nem perto. Porque a gente desaprendeu a servir. Então, o serviço entra na proteção, o serviço entra no cuidado, o serviço entra em todos esses aspectos, né? Então, eu coloquei aqui aquele ditadozinho, né? Que é assim, homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos. Homens fracos criam tempos difíceis e tempos difíceis criam homens fortes. O que acontece, na minha visão, é que as nossas gerações anteriores vêm criando tempos cada vez mais fáceis. E esses tempos fáceis têm, literalmente, destruído a fortaleza da humanidade. Essa é a minha visão. Né? Não sei qual é a visão de vocês. Eu acho que vocês jogavam Top Gear nos anos 90? Claro. Eu acho que eu sou um pouco mais velho do que isso, mas tudo bem, vai. Ah, pô, Altran. No Top Gear, tu tinha uma pontuação para distribuir nas habilidades do teu carro, entende? Então, tu podia fazer um carro com muita aceleração, mas com pouca velocidade final. E aí, na reta, tu ia perder. Tu ia fazer um carro com muita velocidade final e pouca dirigibilidade. Daí, tu ia fazer a curva e ele derrapava. Enfim, eu acho que na distribuição de pontos da nossa habilidade, a gente ainda não achou a calibragem ideal, entende, Altran? Porque até não muito tempo atrás, as mulheres eram tratadas com brutalidade. Brutalidade. Isso é uma coisa inconcebível. Mas se a gente vai 2 gerações para trás, era a norma, era a regra. A mulher não podia questionar o marido bater na mulher era uma coisa comum, né? Não era vista como um delito. O marido podia bater na mulher em caso de adultério. Enfim, existia uma série de coisas que podiam acontecer na normalidade. E o nome disso é brutalidade, né? E quando a gente tem uma situação calamitante como essa, cria-se um movimento de ruptura. Mas nem sempre esse movimento de ruptura produzirá um resultado positivo, porque ele foi baseado num comportamento extremo. Então, até que se encontre a mediana, a gente fica oscilando entre extremos, entende? Como um pêndulo, né? Vai de um extremo ao outro até que cai no meio. E eu acho que a gente está chegando na outra ponta do pêndulo agora, então. Onde a norma é o homem frágil. O homem que de forma alguma expressa a sua superioridade física. E isso é uma coisa muito positiva dentro de um relacionamento, mas não é uma coisa positiva dentro de uma situação de perigo, né? Só que a gente está configurado para agir na nossa rotina. E aí o perigo não nos parece uma coisa que vai ser apresentada a qualquer momento. Então, se a gente não tem aquela prontidão para o perigo, se a gente não cultua aquele reflexo de proteção, de protetor, aquilo não pertence mais a nós, deixa de estar dentro da gente. Então, esse é o ponto do pêndulo que eu acho que a gente se encontra agora. Eu acho que a tua analogia foi perfeita. O homem sensível é necessário, né, a uma melhor comunicação e a melhores relacionamentos e a formação de filhos menos traumatizados pelos seus pais. Sim. Agora, o homem ainda pode ser o protetor. E se o homem não quiser esse papel, ok. Mas esse papel não é errado. Eu gosto de ser o protetor da minha família, entende? Sim. Eu gosto. Esse é um papel que me orgulha, porque eu sei o quanto a minha mulher é maternal com os meus filhos. Essa é uma escolha dela. Então, a gente não pode deixar com que esse nosso movimento de pêndulo lá para o outro lado nos tire valores que agregam para a sociedade, agregam para a construção do núcleo familiar, né? Então, eu acho que cabe a gente refletir muito bem, assim, ok, aquele comportamento era totalmente errado, né? Mas o que precisa mudar sem que a gente modifique a estrutura da família, a estrutura das relações interpessoais, daqueles que gostam do heterossexualismo, assim como daqueles que gostam do homossexualismo e podem se organizar da sua forma, né? Mas eu acho que a gente não pode abandonar, e volto, né, o instinto de preservação do bando.
E quando a gente deixa de usar as habilidades que são mais salientes na gente em situações de perigo como essas que tu apresentou, a gente está abrindo mão de algo que no processo evolutivo nos trouxe até aqui. Então, é mais um fator no qual o homem está fazendo evolução ao contrário. Sim. A gente evoluiu até aqui porque a gente passou a consumir produtos de origem animal. E agora a gente faz o caminho contrário, né? É ponto passivo entre os historiadores que o desenvolvimento cerebral humano se deve à possibilidade de obtenção da proteína animal, dos nutrientes da carne. Mas a gente está fazendo o caminho contrário. A gente chegou até aqui porque a gente conseguiu se organizar em sociedades onde o homem caçava, a mulher cuidava da prole, aquela estrutura funcionava e a prole proliferava, né? Então, e agora a gente está fazendo o caminho contrário nisso também. Será que esse é o movimento correto? Esse é o meu questionamento. Seu questionamento perfeito, Will. Só fazer um comentário, Altran, Claro. sobre isso. Porque é o seguinte, você fala da evolução, né? E o quanto esses papéis foram importantes para a gente chegar até onde a gente chegou. É claro a percepção de que a mente masculina é uma mente mais executiva que enxerga por um tubinho. E a mente feminina é uma mente gerencial que enxerga em leque. E isso, pessoal, não é ser sexista. Isso é questão de estruturas neurológicas. Não é opinião minha. Funciona assim, a culpa não é minha. Quer reclamar, reclama com Deus, cacete. Mas o que eu digo é o seguinte, funções diferentes. Então, como você colocou, nessas funções diferentes que se complementam de uma forma exemplar e sensacional, a gente conseguiu fazer a espécie perdurar até hoje, desenvolver e, entre aspas, dominar, né, o planeta, entre aspas, tá? Não precisa entrar nessa discussão agora, mas você entende o que eu quero dizer. E outra coisa, Will, você falou sobre essa questão cultural de há algum tempo a mulher era maltratada de fato. E na nossa cultura, né? Porque se você for para outras culturas, a gente tem outros comportamentos por outros motivos. E aí cabe tentar entender e perceber por que isso aconteceu na nossa cultura. Porque nada disso é gratuito. Porque todas as culturas que nós conhecemos, pelo menos do ponto de vista arqueológico, vieram de matriarcados. Todas. Tá? Então, em algum momento, a posição estava invertida. E isso é cíclico. Né? E na nossa cultura, o movimento é exatamente como o Will descreveu, perfeito. E outras culturas, por exemplo, na África, movimentos diferentes. Em outras culturas, em países lá mais longe no Oriente, movimentos diferentes, né? Até a questão do avatar religioso ou civilizatório, como o Altran colocou, a gente pode falar em outros, Claro. né? E tudo isso também tem aspectos locais importantes. O que eu acho interessante, eu passo a palavra para você, Altran, é como a gente pode ter, em um mundo tão plural, com tantas bases de desenvolvimento diferenciadas, um problema que incrivelmente é comum. Esse problema que o Altran está colocando, pelo menos pelo que eu já busquei sobre o tema, ele é relativamente comum à maior parte dessas culturas. Isso é que me intriga de fato. Porque as bases são diferentes, os motivos são diferentes, os andamentos são diferentes, mas esse tipo de problema ele está mais ou menos distribuído, né? De uma forma mais ou menos uniforme. E se ele está Walter. Distribuído de uma maneira mais ou menos uniforme em toda essa multiplicidade de culturas, então existem causas comuns, que é o que a gente gostaria de discutir e de repente chegar a alguma conclusão aqui para alternativas de mudança, né? Claro que isso é um tema que não se esgota numa live, ainda mais uma discussão entre nós, né? É um tema que exige muita coisa. Mas o que eu queria comentar é que o Will usou aí a ideia do pêndulo, né? E eu acho muito interessante quando a gente começa a estudar essas outras culturas e a gente vai lá para trás, como os caras já sabiam disso tudo. Eles parecem que já tinham descoberto todas as coisas e esconder esse negócio para ver se a gente passava de novo, ver se a gente aprendia alguma coisa. Porque, voltando mais uma vez para o Caibalion, tem lá o princípio do ritmo. E o princípio do ritmo é exatamente isso. Você vai de um ponto para o outro. Né? Estamos numa idade de ferro agora, né, Altran? Você
vai para... A gente saiu do patriarcado, do homem bruto, imbecil, que batia, que gritava, que dominava. E aí a gente está indo para o outro extremo, que seria mulher e o homem totalmente fragilizado. A minha esperança é que ao longo do nosso processo filogenético, da nossa evolução, a gente consiga oscilar mais aqui no meio, sabe? Com um equilíbrio um pouco maior. Porque eu percebo que a oscilação ainda está muito nos extremos, né? A gente sai do governo de extrema direita para o governo de extrema esquerda. Não tem um movimento mais de oscilação menor. É isso que eu observo. É interessante a gente ver como a gente já tem essas informações, né, de tanto tempo, e hoje a gente vê como elas são atuais. Mas você tocou num ponto interessante. O que está causando isso? Porque se é comum numa sociedade como a nossa, né, sociedade ocidental padrão, é comum numa sociedade oriental, é comum numa sociedade da África, o Oriente Médio. Se você está vendo esse movimento em todos os cantos, tem alguma coisa que nós estamos fazendo que está literalmente destruindo esse conceito, né? Eu tenho uma teoria. Vai lá, Will. Manda, Will. Eu tenho uma teoria, Altran, que é a seguinte: o pêndulo perde energia com o movimento, né? Então, ele tende à média, ele tende em algum momento ele para no meio, né? Então, em qualquer situação que a gente fosse pensar, quando a gente tem um extremo, a gente tem uma força muito grande puxando isso para baixo e assim vai indo e até que o pêndulo para. Mas existe algo que acelera hoje o movimento do pêndulo, ou seja, faz com que desse extremo a gente vá num extremo mais alto ainda e depois num extremo mais alto ainda. E a gente está sentado em cima desse acelerador do pêndulo, que são as redes sociais. E por que eu acho que isso acontece? Porque essa polarização, ela gera uma pulverização de ódio. Então, o que era normal? Eu não gosto do Collor. Aí o Collor vai lá e vira o presidente. E aí tudo bem, cara. Eu não tenho mais o que fazer a respeito disso dentro de 4 anos, entendeu? Então, daqui 4 anos eu volto no Lula. E deixa o cara fazer o governo dele. Hoje não, cara. Hoje a gente tem dos dois lados. Ninguém é inocente disso, né? Um bombardeio constante de informações que não deixam aquele luto passar. Então, tu tem uma posição política ou ideológica ou dentro da nutrição que ela é extremista, todos os dias algo alimenta essa chama dentro de ti na plataforma social que tu segue, que é desenhada para saber o que tu pensa e te abastecer de conteúdos a respeito disso. Então, a gente não deixa a energia diminuir mais de nenhuma polarização. Então, se eu não gosto de estratégia alimentar vegetariana, todos os dias eu vou ser bombardeado por vídeos de pessoas que defendem a minha visão e são contra aquela visão. E isso vai aumentando a energia que existe nisso, entende, Altran? Então eu acho que a gente não consegue mais deixar as coisas acalmarem. Eu sou um cara apolítico. Eu não acredito na política há bastante tempo mais, tá? Eu não tenho mais esperanças com a política. E aí, quando foi a eleição em 2022, eu coloquei um post dizendo assim, galera, no fim das contas, não faz diferença nenhuma quem está lá. Façam a parte de vocês, cuidem da saúde de vocês, cuidem do sono, façam atividade física, se alimentem melhor, que isso é o que dá retorno no investimento. A energia que vocês colocam lá para aquelas pessoas que vão representar vocês não devolve nada do seu investimento. E aí, cara, eu fui bombardeado por ódio, como se eu estivesse defendendo uma posição ou outra. Ou seja, as pessoas estão constantemente tensionadas, entende, Altran? Então, quando o pêndulo chega num lado,
todo mundo empurra com toda a força esse pêndulo pro outro, a gente não tem a desaceleração que a gente tinha. Então a gente olha, os Estados Unidos estão polarizados há 12 anos. A gente se encaminha para isso também, e a política mundial se encaminha para isso também. E é porque todo mundo tem voz hoje. Então é um bombardeio de informações, um bombardeio de ódio, de falsas informações, que acaba fazendo com que a polarização se perpetue. Eu não consigo ver a polarização diminuindo no curto prazo, entende? Uhum. Então eu acho que a gente vai até uma feminilização do homem extrema, até que a gente vai de novo e a gente vai até uma masculinização e assim a sociedade vai caminhar, cara. Porque a gente esqueceu que o meio termo existe, esqueceu que a negociação existe. Tudo que eu quero é ver aquilo que eu acredito sendo afirmado todos os dias. Sendo afirmado, estampado, e quando não é assim, eu vou tentar impor a minha visão se eu tenho algum tipo de força. Exato. Né? E não é assim que a coisa... Uma coisa que eu sempre achei muito interessante é... Cara, se eu tenho uma visão de mundo, essa visão nunca vai ser uma visão completa. A pessoa que acha que o que ela vê, o que ela acredita, é a visão completa da realidade, essa pessoa, ela é um estado delusional, entendeu? Um estado de completo absurdo, né? Então, isso já parte de uma premissa de que se eu não sei como é a realidade, como é a visão, eu não posso nunca desconsiderar a visão do outro. Tá entendendo? E usando esse termo que o Adolfo colocou, do libertário, né? Eu também sou um cara que acho que as pessoas têm que dizer o que pensam. Não acho que as pessoas têm que fazer o que pensam, porque senão a coisa vira bagunça. Aí é anarquia. Mas eu dizer... vira anarquia. Mas dizer o que pensa eu acho importante. Por que eu acho importante? Porque a partir do momento que eu escuto as pessoas falando coisas que eu não gosto, eu aprendo. Eu aprendo quais são as pessoas que eu não quero ter na minha casa, quais são as pessoas que eu não quero que entrem no meu celular, que entrem no meu e-mail, porque eu tô vendo que não faz sentido. Tá entendendo? Mas se eu bloqueio essas pessoas, se eu censuro essas pessoas, a gente volta para aquele tema, Adolfo, quem vigia os vigilantes, né? Se eu censuro essa pessoa, quem sou eu para censurar uma pessoa? Qual é a minha moral? Quem é o cara que vai censurar, tá entendendo? É muito complexo isso aí, é muito complicado. Por mais careca que você seja, você não pode se sentir essa pessoa, né? Não é? Então, não tem como, né? Não tem como. Não faz sentido. Não Mas sabe, faz. é porque eu concordo com o Will 50%. O outro 50% eu discordo, Will, você me permite? Porque eu vejo uma forma diferente que o que você está vendo. Eu vejo a mesma coisa que você. Só que eu acredito que com o tempo, justamente por isso, essa fadiga vai levando a coisa a perder a força. Tomara. Então, eu concordo com o que você falou. A turma força. Só que eu não acredito que a turma vai forçar para sempre. Porque chega uma hora que começa a cansar e para de fazer sentido. E se vocês pararem para olhar, muitas coisas já está acontecendo isso. Principalmente as coisas que envolvem grana. Vocês veem a crise que a Disney está tendo agora por causa dessa pauta woke imbecil que ela manteve até agora. Está tendo problema? Por quê? Porque são todas ideias idiotas? Não, porque é forçado. Você acaba tendo um mix de ideias boas e ruins, que se deixasse correr no orgânico, estava tudo bem, mas porque algum sabidão achou que ia ganhar dinheiro com isso, bota no forçado, e aí você aguenta o forçado por um tempo. Chega uma hora que você fala, vai pra merda, não quero isso mais. Exato. Sabe? Exato. Então, ainda mais quando a gente fala sobre questões religiosas, como por exemplo super-heróis, né? O que estão fazendo com os nossos super-heróis? Isso é antirreligioso, porra. Não pode um negócio desse. Pode, cara, para! Então, eu vejo a mesma coisa que o Will falou. Eu vejo igual a ele. Só que eu acredito que por isso mesmo, justamente por isso,
é que vai chegar uma hora e vai fadigar, entendeu? Pelo menos eu fico nessa esperança. E como eu tenho observado isso para alguns temas, espero que continue para os outros. Porque tem uma coisa, viu, cara, interessante. Eu não acredito, Will e Altran, que as pessoas tenham interesse em viver em conflito. Isso é cansativo, isso não completa, sabe? Então, a partir do momento que isso vai fadigando, as pessoas vão ter que achar um nicho, vão ter que achar um quentinho, vão ter que achar um aconchego. Então, de alguma maneira, alguma hora o guerreiro tem que deitar, né? Sim, sim. Ou então, pelo menos, Will, pode isso estar sendo inocente, mas pelo menos eu vou ter essa esperança. É isso aí. Vamos torcer por isso. Eu sou um pouco mais pessimista. Eu prefiro ficar. Espere o melhor, mas se prepare para o pior, sabe? Pro pior. Eu gosto Tem que muito estar preparado para isso, você tem razão. Gosto muito dessa frase. Espere o O melhor, Batman vive assim, o Batman é o prepare-se preparo para o em pior pessoa. e aceite o que vier. As pessoas não têm a noção da dificuldade que é ficar no grupo com esses dois aí e não entender absolutamente nada das referências que eles fazem nas analogias. Ah, isso parece o Goku. Sei lá, quem é o Goku? Isso parece não sei quem. Eu não entendo nada do que se fala naquele grupo. Eu não sei como é que o Marcelo se virava. Will, foi mal. Vou tomar mais cuidado com isso. Tem que vir com a legenda, Adolfo. Vamos mostrar as coisas pro Will pra ele aprender um pouco de bobagem com a gente, outra. Eu acho, pessoal, que essa discussão é uma discussão muito válida e, na minha visão, nenhum problema complexo admite uma solução simples, né? Aquela história da navalha de Ockham, que diz que a solução mais simples é a solução correta, não está errada. Mas a solução mais simples não significa que a solução é simples. Esse é que é o ponto que as pessoas esquecem. E a gente, como a gente tem um cérebro limitado, que não consegue computar todas as nuances e todas as variações, a gente quer encontrar soluções simples para problemas complexos. Não existe. Então, esse problema não é um problema simples, é um problema complexo, né? A gente tem causas, desde causas orgânicas fisiológicas, passando por causas mentais até causas psicológicas, então a gente tem aí uma nuance enorme. A gente pode aqui desfiar, falar sobre fitoestrogênios, excesso de consumo de soja, falar aqui sobre educação. Eu estava conversando esse final de semana agora com duas mães, recém-mães, né? Uma com uma garotinha de 6 meses, a outra com uma garotinha de 5 meses. E a gente estava conversando exatamente sobre esse assunto. Já apareceu uma antecipação nessa live. E eu estava dizendo, gente, a gente vive num mundo que existe joelheira para criança aprender a engatinhar e não sujar o joelho, não arranhar o joelho. Aí, quando eu falei isso, a mãe disse, mas você não tem noção, existe uma mochila que tem uma almofada para quando a criança cair, ela não bater a cabeça. Então, quer dizer, o problema é tão complexo que a gente tem esse tipo de coisa sendo vendida e pessoas querendo comprar. Porque se estão sendo vendidas, tem alguém que compra. Existe uma demanda para isso. Então, outro dia eu vi um vídeo do cara falando assim, pô, todo mundo que vai para uma competição, todo mundo ganha medalha. Não existe mais frustração. As crianças não podem mais ser frustradas. E aí é onde está o ponto de corte, na minha visão, é onde está o ponto de corte da sensibilidade. Se a criança foi frustrada, mas ela foi acolhida da forma correta, e esse processo de frustração foi trabalhado da maneira correta com o pai e com a mãe, essa criança cresce com essa frustração. Essa criança cresce com a nota ruim. Essa criança cresce com a queda que ela leva porque ela tentou dar de bicicleta sem rodinha e caiu a primeira vez. Porque esse conjunto de família, esse conjunto de organismo, de grupo, de bando que o Will falou, funciona dessa forma. Agora, o que está acontecendo é que não pode ter frustração. Isso já tem um tempo, né, Altran? Você tem toda a razão. Sim. E aí, vai, Will, vai. Desculpa, Adolfo, mas não, vai. Aí é mais uma coisa na qual a gente se afasta do que nos trouxe até aqui. Então, voltando ao raciocínio que eu fiz antes, para caso alguém não estivesse na live entender, né?
capacidade de obter o nutriente da carne, ela fez com que nós tivéssemos acesso a um alimento de tamanha densidade nutricional que a gente não precisasse ficar mastigando folha o dia inteiro, que nem nossos primos chimpanzés, e a gente pudesse gastar energia no desenvolvimento cerebral e não no comprimento do intestino, né? Então, é ponto passivo na história que, à medida que a gente aumentou o teor de carne na nossa alimentação, a gente desenvolveu mais o nosso cérebro. E aí, com o cérebro desenvolvido, a gente começou a ter uma organização social mais complexa, onde o masculino, dotado de maior força e virilidade, caçava, enquanto a fêmea, de habilidades maternais maiores, cuidava da prole. E isso permitiu o desenvolvimento de sociedades complexas que os animais não têm. E isso fez com que a gente evoluísse também e chegasse aonde a gente chegou e até permitiu com que a gente se protegesse de animais mais fortes que a gente, né? Então isso é um princípio evolutivo. Outra coisa que os animais não têm, que a gente tem, é a habilidade de se antever ao futuro. Então a gente é capaz de prospectar o que vai acontecer, que é uma habilidade exclusiva nossa, até onde eu sei, né? Então, a gente é capaz de prospectar que se o meu filho sofrer algumas frustrações agora, isso vai mostrar para ele que as coisas na vida não são tão fáceis assim, que elas requerem um certo merecimento, que nem tudo acontece conforme a gente planeja, e isso vai levar a um crescimento. E o estoicismo fala, né, que do sofrimento nasce a resiliência, da resiliência nasce o caráter, do caráter nasce a coragem e a esperança. Né? Então, quando a gente passa a adotar comportamentos que visam apenas mitigar o sofrimento imediato ou apenas dar o prazer imediato, a gente perde a capacidade de prospectar o futuro. A gente passa a perder a habilidade de prospectar o futuro. Então, o que eu quero? Que meu filho caia no fofinho. Que meu filho não chore porque a bicicleta dele quebrou. Então eu compro uma bicicleta nova, eu nem mando arrumar, né? Ah, mas a bicicleta do coleguinha do meu filho é verde, a do meu filho é azul, então eu compro uma verde. Então é tudo prazer imediato, tudo prazer imediato. A gente vai perdendo a nossa conexão com o futuro, que é mais um instinto evolutivo nosso, né? Então, repito para vocês, não é coincidência o Covid, não é coincidência as enchentes e as tempestades que vem tendo nos últimos tempos. O mundo quer nos varrer da superfície dele porque nós estamos nos desvirtuando daquilo para o qual a gente evoluiu. A gente achou uma maneira de bloquear a evolução, né? A gente não sofre mais a pressão seletiva, pelo menos não de forma tão significativa. E agora a gente começou a achar que pode fazer o caminho inverso, se comportar de forma contra-evolutiva. Will, você tocou. Pode falar. Não, vai. Só uma coisa, que o Will tocou num ponto que eu repito às vezes, né? É aquela frase cretina de eu não quero que meu filho sofra as coisas que eu sofri, né? Eu quero que meu filho tenha tudo que eu não tive. Gente, poucos comportamentos podem ser mais estúpidos. Porque se você pensa que você é algo que preste, em grande parte é pelos sofrimentos que você teve, pelo que lhe faltou e pelo que você teve que lutar para conquistar, né? Então, não estou dizendo que a gente tenha que transformar a vida da criança no corredor polonês, mas eu digo que deixa o moleque sofrer um pouquinho, não morre não, caramba, sabe? Eu nunca vi... Vocês já viram criança morrer de chorar? Eu nunca vi criança morrer de chorar, né? Então, deixa. Porque, afinal de contas, vamos combinar, a vida não é fofa, né? Quando o Will fala que a Terra está querendo expurgar a gente, eu lembro do Tyson, né? Não. O Neil deGrasse Tyson, Sim. o que é cosmologista, né? Ele falando justamente disso. O pessoal para de falar esse negócio de mãe terra, mãe Gaia e tal, porque o planeta faz tudo para lascar com a gente. A gente está aqui tentando se desviar para sobreviver. De fato, né? É isso mesmo. É isso aí. Você falou corredor polonês, eu me lembrei quando eu fazia karatê, meu amigo, que tinha exame de faixa. Com a faixa dobrada, hein? A faixa Passei dobrada, muito por isso. o couro esquentava, meu amigo.
Então, eu acho interessante isso aí, eu acho interessante esse ponto que você falou, Adolfo e Will, dessa falta de frustração, né? Dessa falta de desafio, né? Porque ela começa no momento ela começa no momento, no nascimento ela já está começando. Porque o bebê, ele tem uma participação ativa no parto normal, tá entendendo? E longe de mim aqui querendo sugerir que a mulher não pode escolher o parto que ela quer. Não é isso que eu estou dizendo. Mas o bebê tem uma participação ativa no parto normal. O bebê é desafiado com contaminação pela microbiota da vagina da mãe, que tem um efeito futuro na microbiota dele. Mas isso tudo é isolado na hora que eu faço o parto mais fácil. Quando eu digo mais fácil, porque você tem hora marcada, você pode ir maquiado, você pode, né, posar para foto, tem tudo isso. Não demora. E é mais fácil para o médico também, tá, pessoal? Tá aqui dois aqui que não me deixam negar. O médico que vai fazer parto normal ele tem que ficar de prontidão. Porque pode ser que dure, pum, botou para fora, pode ser que dure 5 horas. Né? Não é brincadeira. Mais até. Né? Ou muito mais. Né? Então, quer dizer, já começa por aí a falta de empenho. Né? E aí, eu estava, mais uma vez, esse final de semana foi muito instrutivo, porque conversando em festa de criança só com mãe, né? E, mais uma vez, uma das mães que estava lá, estava dizendo, eu estava vindo para cá, e aí eu estava arrumando, arrumei como era o nome dela, meu Deus? A Manuela. Arrumei a Manuela, e ela ficou no berço chorando. E eu tinha que arrumar a mochila dela. Então eu deixei ela chorando. A minha mãe ficou morta de preocupada. Não, mãe, ela tem que ficar chorando, ela tem que entender que eu tenho que arrumar a mochila dela. Aí eu olhei para ela e disse, porque menino foi feito para chorar. É a função primordial de criança com 6 meses de idade é chorar. Qual é a outra função que ela tem? É chorar. Ela vai chorar por qualquer coisa que não seja o que ela deseja. Mas a gente tem que entender, é óbvio, eu não vou transformar, não vou deixar a menina de propósito, eu vou ficar olhando ela chorar aqui, olha, tem que chorar. Não é isso que ela está fazendo. Né? Mas é importante entender que precisa ter esse nível de desafio, precisa ter esse nível de desconforto. Essa epidemia que a gente vê em todo lugar que você vira, você vê crianças olhando para a tela nos restaurantes, que os pais colocam a criança virada para a tela para evitar desconforto deles mesmos, porque tem um certo desconforto você ter que lidar com crianças em situações públicas, um restaurante, por exemplo, alguma coisa do tipo, que você precisa entreter a criança de outras formas, né? E, ao mesmo tempo, dá um conforto para a criança ficar grudada ali. Gente, isso é pernicioso. Começa por aí, começa desde pequeno. Eu lembro que tinha um livro é de pequenininho que se torce o rabo, né? Um livro que eu tinha quando era criança. Tem que ter esse tipo de desafio. A geração que nós estamos desenvolvendo hoje, que está se desenvolvendo, que está novinha, é uma geração que não chora. É uma geração que toma uma vacina e recebe um pirulito. Gente, a dor da vacina faz parte do processo de frustração da criança. A dor da queda, a dor de arrancar o dente de leite. Eu acho que tem muito dessa questão, passa por uma questão antropológica. Nós deixamos de fazer rituais. Qual é o ritual que tem? Existe aquele ritual ridículo e imbecil de levar a criança de 13 anos para a iniciação sexual no prostíbulo? Isso aí eu não estou falando disso. Mas quando você pega as tribos que tinham homens de verdade e mulheres de verdade, esses homens e essas mulheres passavam por rituais de passagem. Tem um livro aqui só sobre esse assunto. Não comecei a ler ainda, mas está aqui. Ritos de passagem. Esse cara foi que criou o termo ritos de passagem. Esse livro é do século XIX. Então, você analisa as civilizações, mais uma vez, pegando aqui o Will falou sobre a questão da evolução, essas civilizações evoluíram porque existiam esses ritos de passagem. Né? Você vê, quem assistiu 300 de Esparta tem uma ideia de como era o rito de passagem das crianças lá, que vai, meu amigo, vai sobreviver, vai matar, vai caçar, vai fazer o teu negócio lá, porque quando tu voltar, tu volta homem. Porque tu passou por um rito. Isso tem uma transformação mental, psicológica muito forte. De você sair do menino mimado para o rei.
Você sair da criança frágil para o guerreiro, né? Isso tem um efeito muito forte, mas nós capamos as nossas crianças desse efeito. E a frustração vem, né, Altran? Não existe almoço grátis. Então é aquela coisa, as escolhas difíceis trazem uma vida fácil na posteridade. A postergação do sofrimento, ela traz um sofrimento muito mais difícil de lidar por dois motivos. Porque normalmente é um sofrimento maior e porque a gente não desenvolveu a habilidade de se frustrar, né? Então isso vale para tudo na vida, isso vale para tudo na vida. Então quando a gente não faz as escolhas a respeito da nossa saúde, a doença vem. E a doença é muito pior do que as escolhas difíceis que a gente poderia ter feito, né? Perfeito. E ao mesmo tempo a gente não enrijeceu o caráter para lidar com aquela doença, porque a gente seguiu tendo aquela mentalidade de que as coisas não acontecem com a gente. Até que cai no nosso colo, né? Então, não existe almoço grátis. Essas frustrações virão. Elas podem acometer meu filho agora e num ambiente mais controlado e ele vai exercendo a sua habilidade de aprender com essas situações. Ou quando eu não puder mais cuidá-lo, elas vão ser derramadas sobre ele e ele não vai saber nem como agir. A escolha é nossa. Perfeito, Will. Perfeito. Não, olha, tem outro ponto que eu quero colocar, para o que você falou sobre os rituais, que cai de novo naquela questão cultural contemporânea. Nós também fomos muito ensinados de que toda formalidade é inútil, que toda formalidade é desimportante, porque a formalidade é imposta. Então, se é imposto, é ruim. Porra, bicho, quando o pessoal fala isso, eu falo, se alguém impuser que você tem que ter um Porsche e uma casa de 3 andares, você vai achar ruim? Porque eu acho engraçado, né? Tem coisas, pessoal, que como o motivo ficou muito lá para trás, a gente perde o entendimento. Esse é o mal de não estudar a história. Porque quando a gente para estudar os rituais, estudar os ritos, como a Altran está citando, tive a oportunidade de também estudar sobre isso no passado, você entende o porquê daquilo, acontece o oposto, você quer mais passar pelo ritual. Porque aquilo ganha um significado tão bacana, e você fala, cara, olha o que isso representa, eu quero participar disso, né? Isso é muito bom. E a gente, de fato, viu ao longo dos últimos anos, vou colocar ao longo das últimas 2 ou 3 décadas, né, um esforço grande coletivo de desvalorizar isso. Para que festa de formatura? Para que baile de debutante? Para que festa de 15 anos? Para que festa de aniversário? Né? Para que você vai comemorar as coisas? Que bobagem! Será que é bobagem? Da mesma forma, você está numa igreja, esses rituais, essas imposições da igreja, que absurdo. Amigo, vem cá, você sabe por que elas existem? Por que elas acontecem? Se você não quer participar, tá tudo bem. Mas para quem quer, isso tem um significado. É como a gente vê a discussão, pessoal. Todo ano a gente vê a mesma discussão. Na Páscoa e no Natal. Na rede social é o que mais vocês veem, essas discussões. O pessoal querendo lembrar as pessoas do significado real dessas datas, né? Do que elas de fato significam, para quem elas significam, né? Que eu acho engraçado o feriado religioso servir para todo mundo, mesmo para quem não é da religião. Eu tenho problema com essas coisas, eu não gosto de feriados religiosos, pessoal. Eu acho que se a gente vive num país laico, não tinha que ter feriado religioso nenhum. Ou então, eles seriam restritos às pessoas que participam daquela religião, né? Eu não concordo com a coisa como ela é, não. Eu acho que tá bem torto. Né? Mas assim. Eu também não concordo, não, mas eu aproveito para viajar. A gente acaba aproveitando porque não né? tem escolha, né? Ou a gente não tem escolha. Não, e aqui, Altran e Will, que o carnaval aqui, você sabe, né? A gente fica praticamente impossibilitado, né? Então, não tem muita escolha, não. E dizem que é religioso e está no calendário religioso, né? Rapaz, não vou comentar isso, não. Vamos voltar. Então, eu acredito muito nisso. Esse esforço por desfazer da importância dos rituais e das formalidades também afastou a gente muito disso. Né? E que são realmente, eu gosto de dizer, pessoal, que os ritos são portais, né?
que a partir do momento que você passa por ele, você muda. E isso é tão importante, né? Infelizmente, a gente vem perdendo isso, de Sim, fato. sim. E a gente vem perdendo essa questão dos ritos, desses rituais, e por conta de uma. Eu acho que de uma maneira, de alguma forma, a gente perdeu o contato com o significado, como você falou, né? Eu não sei se pela tradição oral, pelo fato da gente não mais passar as coisas oralmente, depender sempre de publicações, essa coisa toda, a gente meio que perdeu essas questões e banalizou essas passagens. E, assim, uma das coisas que o Jung muito fala, né? Cito muito o Jung porque a minha esposa estuda muito Jung, né? E uma das coisas que ele fala é exatamente isso. Esses rituais, eles eram pontos cruciais, por exemplo, do homem sair da barra da saia da mãe. Tá entendendo? O menino se transforma em homem. Eu lembro muito desse processo com o meu filho mais velho. Infelizmente, nada de rituais e tudo mais, mas no ano passado, ele fazia terceiro ano, ele disse: pai, eu vou seguir essa carreira e com 18 anos eu vou sair de casa. E eu disse: cara, eu fiquei chocado, né? Lógico. Primeira coisa, você fica chocado, você fica com medo. Será que vai dar certo? Será que não vai? Mas eu disse: qual é o adolescente de 18 anos de idade que está querendo sair de casa? Eu disse: vai, filho, vai e decola. Eu tô aqui, tá entendendo? Mas vai e decola. E tá dando certo. Tá, tudo bem, só tem um mês que ele saiu de casa. Tá valendo. Mas tá dando certo. Tá pagando as contas, tá fazendo tudo. Então, assim, não posso dizer que vai dar certo para sempre. Mas ele decidiu que ia sair de casa, tá entendendo? Ele disse: eu vou ter a minha vida. Tá com perspectiva de se mudar para São Paulo, não sei o quê. Isso é fantástico. Tá entendendo? Mas hoje a gente vê 40 anos de idade, 35 anos de idade, na barra da saia da mãe, não sabe lavar uma roupa. O que é isso? Minha visão junta tudo e falta também essa questão do ritual. Ele não descolou, sabe? Não saiu porque existe uma, uma conexão muito forte do homem, do masculino, do menino com a mãe. Quando essa desconexão ela não é desfeita, quando essa conexão não é desfeita, é muito prejudicial. E aí parte um pouco dos pais que seguram muito e parte também da própria criatura, do indivíduo que não procura. Tá entendendo? E eu acho que isso acaba. O pessoal chama de geração nem, né? Vocês conhecem esse termo? Geração nem. Nem estuda, Nem nem trabalha, nem trabalha, estuda. nem fode, nem sai de cima, sabe? Nem nada. Nem caga, nem desocupa a Nem caga, moita. nem Não, desocupa muito. Exatamente. Exatamente. mas, Altran, a gente observa isso acontecer. Fico feliz que o Pivete teve essa conduta, essa atitude, muito bom. Tomara que dê bem certo mesmo. Sim. Mas eu vejo uma coisa, cara, que eu acho interessante. A perspectiva para os meninos hoje, ela consegue ser 20 vezes pior do que era pra gente na idade deles. E eu acho que isso dá um medo, cara. Porque entenda, no nosso tempo, o Will também ainda pegou isso, provavelmente. Você se formando numa faculdade, você tinha trabalho. Tava tudo bem. Você podia não ficar rico, mas você ia ter sua vida, seu trabalho ali, tá tudo bem. Aí se você não se formasse, mas tivesse um emprego bom numa empresa, ou numa repartição, né? O que quer que fosse, você ia ter aquilo ali garantido por um tempo bom. Então dava para você se dedicar e ter uma vida legal, desde que você fosse correto e esforçado, estava tudo bem. Hoje não está bem assim, né? Então eu noto que para a meninada hoje a janela é mais estreita. Uhum. E eu entendo que eles tenham medo, tá? Não estou incentivando de forma alguma isso. Que eu acho que o negócio é o seguinte, é mastigar a vida moído sorrindo, entendeu? Porque a vida é isso. Mas eu, ao
mesmo tempo, compreendo que isso deve dar medo. Eu não sei se eu tivesse 18 anos hoje, se eu ia estar tão destemido ou não, entendeu? Eu não sei. Sim. Então, eu observo isso nos jovens que eu atendo no consultório. Mesmo aqueles aguerridos, mesmo aqueles destemidos, eu noto que eles olham para as coisas hoje, não tá, o caminho não está tão claro, né? O caminho não está tão bem definido, porque o nosso tempo o caminho era muito claro. Sim. Você conseguia fazer um roteiro da sua vida teórico, né, mais fácil. Então eu entendo que eles tenham medo, né? Não quer dizer que eu concorde, mas eu entendo, e acho que isso é um ponto também importante. Que acaba... É outra coisa que eu acho que as redes sociais pioraram, Adolfo. E eu tô procurando de toda forma ser cancelado por elas hoje. Olha, os 4 Cavaleiros do Apocalipse, o Dr. Marcelo aposentou. Daqui a pouco o Will se aposenta também. Mas, cara, olha só. Falta modelo, Adolfo. Falta modelo, entende? Porque Perfeito, Will. A minha vida toda eu me espelhei em pessoas que estavam onde eu queria estar, entende? Eu era criança, eu via meu pai ser médico, eu me apaixonei por aquilo. Aí eu fui para a faculdade, outros ídolos, né? Entrei no caminho da formação para residência de terapia intensiva, outros ídolos, outras pessoas que estavam onde eu queria estar, eu me espelhava nelas, né? Hoje a gente não presta atenção nessas pessoas, porque a maior parte dos jovens, e eu experimentei isso por um breve período numa aventura como professor, eles já julgam que sabem mais do que a gente, porque eles sabem talvez acessar as informações melhor do que a gente. Então, eles julgam que a experiência é desnecessária. A informação está lá e é muito fácil de ser obtida porque eles entendem de todos os gadgets, todos os dispositivos, todas as plataformas. Então, falta modelo. E cada vez o trabalho também é mais remoto, mais virtual. Então, quem são os modelos dos jovens hoje? Aqueles caras que estão de carrão. Influencers são os novos modelos. São os novos influenciadores. Os meus influenciadores foram meu pai, o Dr. Homero, que era um nefrologista muito bom, o Dr. Rafael, que era um intensivista muito bom, e assim por diante, né? Os modelos hoje são, um cara que tem a mesma idade que eu, que mostra tutorial de jogo no YouTube, tem um Porsche na garagem e posta foto na praia todos os dias. Então, a gente se modela em coisas que não existem, né? Em realidade. Perfeito, Will. Perfeito, cara. Concordo contigo. A gente não tem modelo de mais nada hoje, né? Se você parar para olhar, quando a gente era criança, me fala um modelo de um intelectual, a gente tinha um monte. Me fala um modelo de uma pessoa íntegra, mesmo que a gente não soubesse se era mesmo ou não. A gente tinha um monte. Né? Me fala um modelo de atleta. A gente tinha um monte. Lembra que nossos atletas, eles tinham, boa parte dele, condutas ilibadas. Você não tinha o que falar da vida do cara, eles tinham essa preocupação também. Né? Então, realmente, você tem toda a razão, Will. Falta modelo. Mas também porque entra um outro ponto daquilo que eu já falei aqui. A gente também veio sendo estimulado ao longo do tempo a desfazer dos modelos clássicos. Você vê que o pessoal é estimulado. Seu pai tem um comércio. Não, você não vai continuar o comércio dele, não. Você vai fazer a sua própria coisa. E aí não tem legado. Sabe? Essas coisas estúpidas foram colocadas de uma forma pulverizada nesse banho informacional de cocô que a gente recebeu ao longo dos últimos 30 ou 40 anos. E isso, cara, por mais consciente que você seja, de alguma maneira pega. Pode pegar menos em um, mais no outro, mas de alguma maneira pega, né? E você vai perceber depois, né? E aí você percebe, vai se libertando aos pouquinhos, vai se limpando, né? Vai se limpando disso, mas de fato isso acaba atrapalhando, né? Acaba te tirando desses caminhos de perceber esses modelos, que eu concordo com você, Will. Tá em falta, tá escasso. Tá realmente escasso, perfeito. Quando a gente fala esses modelos, hoje os modelos eles não são modelos de conduta, são modelos de ter, não são modelos de ser. Perfeito. Né? A Perfeito. gente tem que procurar modelos são modelos de
são modelos de resultado. Isso. Como se Exatamente. resultado fosse ganhar dinheiro. Isso. Exclusivamente. Ganhar Né? dinheiro. A gente não quer saber se essa criatura, por exemplo, esse influencer, ele tá com o abdômen de tanquinho que eu desejo ter, mais uma vez, material, Você se já ele tá tem, Altran? usando, se ele tá usando, Ah, se ele tá usando não sei quantos tipos diferentes de recursos e que vai morrer daqui a 5 anos porque tá com câncer. Ou aquele indivíduo que está desfilando no carrão, né? Mas que está vivendo às custas de Zolpidem e antidepressivo. Isso não interessa. O que interessa é o carrão. Tá entendendo? Então, aquela história da conduta moral, cadê esse cara que está aparecendo? A família dele é legal? A família dele, ele tem filho? Tem filho. Os filhos gostam dele? Os filhos olham para ele com outros olhos? Os filhos olham para esse cara que eu estou usando como modelo e ele é modelo para os filhos? Porque o filho vê o cara sem máscara. Eu vejo um cara na rede social que ele quer que eu veja. Eu não vou mostrar na rede social o meu pior lado, eu vou mostrar o meu melhor lado, óbvio, né? Então eu mostro o que eu quero. E as pessoas acham que aquela é a vida do indivíduo. E não é. Né? Então, Perfeito. tem um modelo hoje, Will, você foi muito feliz. A gente não tem modelos de moral. E quando eu falo de moral, não estou falando de moral no sentido, sei lá, moral mesmo, é moral. O nome é esse mesmo, moral. Moral tem a ver com ética. Na verdade, a raiz é a mesma, só que em línguas diferentes, né? Moral tem a ver com ética. Moral tem a ver com não roubar, com querer o bem das pessoas, com fazer caridade, com essas coisas, com justiça. Mas o modelo hoje é o indivíduo que é bombadão, que tem e que quando aparece sendo vítima de escândalo, não sei das contas, aí a gente fica, nossa, porque o cara é modelo de bíceps, não é modelo de moral. Tá entendendo? Então, assim, modelo de bíceps é ótimo. Will, a gente vamos ter que cancelar nossas contas no Instagram, cara. Vamos ter que fugir para as montanhas. Fujam para as colinas. Vamos achar uma montanha com a caverna atrás da cachoeira, assim, para se esconder lá. Exato. Você falou em ídolos, né? Eu me lembrei da música do Belchior, né? Que a Elis Regina canta, né? Que é como nossos pais, né? Nossos ídolos ainda são os mesmos e as aparências não enganam, não. Então, assim, hoje enganam. As aparências enganam pra caralho, meu irmão. A gente não vê mais as pessoas, né? O negócio é tão fake, Will. Você falou dessa história da gente ir no caminho contrário da evolução. O negócio é tão fake que você não tem mais garantia de que o filho vai parecer com os pais. Porque os pais, aquela pessoa por quem eu me apaixonei, não é o caso, né? Eu estou usando o seu exemplo só por solidariedade. Aquela mulher por quem eu me apaixonei, o lábio não é dela. A maçã do rosto não é dela. O peito não é dela. Eu tô falando isso porque eu sou homem, porque o contrário também é verdade. Tem prótese para todo tipo de coisa de homem. Aí você casa os dois, o menino não nasce parecido com nenhum dos dois, e você fica, porra, como é que pode? Porque não passa. Tá entendendo? É tão fake, é tão contra o processo, que é muito doido, cara. Pelo menos ainda é melhor do que ele parecer com o vizinho, né? É, bom, Vai tá. nesse aspecto é importante. Eu morro de medo do asteroide. É só isso que eu tenho para dizer para vocês. Aí, pensando nessa história do asteroide, eu aprendi a fazer barras proteicas que duram 6 meses sem precisar de refrigeração, tá? Como é Depois que eu você ensino. fez isso? Carne seca? E carne seca com sebo bovino. Ah, outra. Vamos conversar. Comprei, Vamos conversar depois. comprei inclusive um air fryer que desidrata a carne para poder guardar esses troços, entendeu? Para poder fazer, desidratar, fazer o negócio moidinho para poder. Porque assim, quem é que vai proteger a minha família numa situação de asteroide? Vamos pegar aqui uma situação prática. A gente sabe que há, sei lá, 1, 2 semanas atrás, a gente teve uma das maiores explosões solares de todos os tempos. Que graças a Deus, o nosso campo magnético protegeu. Mas se essa porra vem um pouquinho mais forte e acaba. Pensa só no seguinte:
acaba com a internet. Pronto, pluf, morreu comunicação com a internet. Quem é que tem dinheiro? Acabou. Cara, Acabou tudo. a maior parte da economia, como é que você vai pagar as coisas sem cartão de crédito? Quem é que anda com dinheiro hoje em dia, Dolphin? Não, o dinheiro está todo virtualizado, né? E a tendência é que virtualize mais ainda. Tudo. É. Pois é. Então, Cara, quer dizer, isso aí é outro problema grave, viu? A gente tem essas situações, e nessas situações que vão acontecer, a gente vai precisar de masculino e de feminino. Você vai precisar conseguir se impor. Eu não Vai quero precisar conseguir se nesse impor. recorte. Não, e aí vai ter um detalhe, né? Que aí o valor não vai ser o dinheiro. O valor vai ser o que você tem para oferecer. Isso. E o que as pessoas sabem fazer hoje em dia? Que observe, cada vez mais o pessoal sabe fazer menos coisas. Então, eu dou graças a Deus que meu pai, quando eu era novinho, me ensinou a fazer as coisas de casa, sabe? Uhum. Mexer numa coisinha elétrica básica, mexer uma coisinha de marcenaria básica, Sim. pelo menos assim, o fundamental eu me viro. Sim. Né? Mas eu vejo muito hoje os meninos mais jovens sem ter essa oportunidade. Né? E isso realmente é mais um ponto. Mais um ponto. Por que faz tanto sucesso na internet esses vídeos de faça você mesmo? Porque o pessoal se impressiona. Sim. E eu acho bom se estiverem vendo aquilo e aprendendo a fazer, acho ótimo, excelente. Tá? Mas é isso, sair um pouco do campo do natural, você saber cuidar das coisas dentro da tua casa e resolver os problemas fundamentais. Né? Uma coisa é você estar ocupado e pagar alguém para fazer porque você não vai ter tempo. Tudo bem. Mas que você saiba como faz. Sim. Pelo menos o fundamental. Né? E né, numa hora como essa, a gente vai precisar realmente dessas habilidades todas. Né? O pessoal falou aí, o YouTube ensina. Gente, sem internet não tem YouTube, não. E É isso aí. A maior de todas as habilidades, né, Adolfo? Quem vai ser capaz de manter a calma e raciocinar? Porque a gente sempre falava, dentro da UTI, quando treinava os residentes, né? Que se o intensivista perdeu as estribeiras, começa a gritar, demonstra que está nervoso, já era. O paciente vai morrer. Já era. Entendeu? Então, alguém tem que absorver a responsabilidade de não. Eu estou no cargo, vamos fazer o melhor possível. E aí, se acontece uma situação imponderável que foge do nosso domínio, quem vai bater no peito e vai dizer, calma, gente, vamos pensar, vamos dividir tarefas, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Vamos tentar dessa maneira. Quem? Perfeito. Quem? É por isso quando eu ensinava minha filha a nadar, eu falava para ela, filha, não pode desesperar. Não deve, não pode, porque se você desesperar, você afoga e morre. Então, desesperar não é uma opção. Né? Quando você fala isso do intensivista, perfeito, e a gente não pode, mesmo a gente numa emergência comum, ali na urgência, se a gente desesperar, já foi. A gente não pode se dar essa opção, né? Isso aí não tá nas alternativas, né? Perfeito, irmão, é isso mesmo. Não pode, tem que manter a frieza. Importante entender que manter a calma e a frieza não significa passividade. Porque, exato, porque assim, hoje em dia a gente tem que esclarecer isso para a pessoa. Sim. Porque assim, se a gente pegar exatamente essa fala do Will agora e botar do lado daquele vídeo dos 3 caras olhando a criança se afogando, eles mantiveram a calma. Eles viram calmamente o moleque morrendo afogado. Pois é. Então, assim, manter a calma e agir. Isso, né? Perfeito. E agir, entrar em ação. Porque se você entrar em ação, se o rei da floresta, se o leão se desespera, meu amigo, lascou. Os bichos lascou. O Altran, você falou disso, porque o tema da live é como ter a vida e atitude, né? Sim. E cai muito nas coisas que o Will colocou. E assim, essa coisa de você ser protagônico, sabe? De você estar presente, a ideia da presença. Eu acredito que seja o ponto principal nesse caso.
né? Porque na hora que você está presente e assume que você tem responsabilidade e que aqueles atos vão depender da sua participação, muda tudo, parceiro. Se você sabe que a consequência daquilo implica diretamente sobre você e seus entes queridos, muda tudo. Ah, isso é egoísmo. Não, pessoal, não é egoísmo, isso é prático. Isso é sobrevivência. Tá? Tem que parar também, pessoal, com essa bobagem de ficar querendo fazer juízo de valor sobre as atitudes de todo mundo, perdendo a essência da atitude em si. Né? É igual quando você critica alguém que faz caridade, que aquela pessoa não está sendo de fato altruísta. Eu falo, cara, mas ela está ajudando o outro. E você, o que é que você fez? Você fez o quê? Ficou aí com sua cara de bunda falando besteira? Pô, então assim, é interessante essa cultura do criticismo à toa, né? É uma coisa gratuita. Então tudo se critica, caindo no ponto hoje da imbecilidade dos reacts com o desfazimento do outro, né? Como Sim. o Altran sabe o que eu estou falando, o Will não sei, mas a gente pode conversar isso depois no particular, porque a gente tem uns débeis mentais, né, que fazem reacts de vídeos de colegas técnicos, desfazendo daquilo com muita jocosidade, aquela coisa bem irônica, bem estúpida, falando um monte de bobagem, sem entender nem por que o colega gravou o vídeo, né? Mas entrando nessa, eu sou o crítico, eu sou o cara que pode criticar todo mundo. Puta merda, gente, sério. Como já falei, ninguém é tão careca a ponto de se achar maior do que os outros, Não é tá? verdade. Não deveria, né? Então pronto. Tomara que ninguém venha me prender. Daqui a pouco vem os brucutu pela janela, assim, no cabo. Eu tô... O japonês da PF batendo daqui um pouco. Esse é o segundo livro que eu tô lendo desse cara, Jordan Peterson. Jordan Peterson. É o segundo livro que eu tô lendo dele. O primeiro foi aquele As 12 Regras para a Vida. Sim. Esse é o segundo. E eu dei de presente para minha esposa, que é bem voltado para a área dela, o primeiro livro dele, que é um troço dessa grossura assim, que é sobre alguma coisa de significado, manual de significado, alguma coisa assim. E esse livro preto, né, além da ordem, a regra 4 é muito interessante, tem exatamente a ver. Ela diz o seguinte: perceba que a oportunidade se esconde onde a responsabilidade foi abdicada. A oportunidade Porra. se esconde onde a responsabilidade... Esse cara escreve muito, bicho. Sensacional, cara. Cada parágrafo que eu leio é um orgasmo filosófico, entendeu? Dá pra escrever um livro só em cima dessa frase. Só em cima dessa frase. Então, olha só. A oportunidade está exatamente onde as pessoas estão largando a mão porque não querem se responsabilizar. Tá entendendo? Então, fantástico. Cara, assim, autorresponsabilidade. Por que as pessoas estão... Aí eu vou pegar essa frase e trazer para o nosso caso. As pessoas não são mais autorresponsáveis. Né? Elas têm a síndrome do Homer Simpson, né? A culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Boto em quem eu quiser. Né? Então as pessoas não são mais autorresponsáveis. Homer Simpson eu sei quem é. Você é uma figura. Como eu abdico da responsabilidade, eu me torno uma oportunidade para outra pessoa. Olha como é interessante. Eu abdiquei da responsabilidade sobre mim mesmo, eu me torno a oportunidade para outra pessoa tomar essa responsabilidade por mim. Na hora que ela toma, eu me subjugo. Na hora que ela toma a responsabilidade que era minha, eu sou subserviente, manipulado e passo a me subjugar àquela pessoa que diz: ok, meu amigo, eu sou o cara e vou pegar essa responsabilidade para mim. Olha que resumo da medicina do século XX, hein, Adolfo? Sensacional, exatamente. Perfeito, eu. Perfeito. Né? O paciente que na medicina senta curativa na frente medicamentosa e diz: o senhor agora é o dono da minha saúde. Me diga aí o que eu tenho que tomar. Exatamente. Resolva o meu problema. Né? Resolva o meu problema. Resolva o meu problema. E aí, como falei, a gente não aprendeu, né, Will, a resolver problema. A gente aprendeu a perpetuar problema. Né? Na faculdade, a gente aprendeu a perpetuar problema. Claro, trazendo um conforto, trazendo a sobrevida, não estou desvalorizando tudo que é feito, por favor, pessoal. Vocês sabem que minha posição não é essa. Mas eu digo o seguinte, a rigor, a gente aprendeu muito pouco a resolver problema.
né? Salvo talvez nas disciplinas mais cirúrgicas, né? Onde ali você faz umas propostas que muitas vezes resolvem, né, os problemas, isso é muito bom e fundamental, mas assim, a rigor a gente perpetua problemas, né? Na maior parte das vezes o paciente traz o gelo e a gente entrega o pano. É. Vai secando. É por aí. Meus amigos, Cara, não tinha imaginado essa ilustração, e isso não vai sair da minha cabeça mais. o Will na live passada falou daquele livro Crise do conforto. Crise do Conforto, né? E que livro bom. Que livro bom Fantástico. de uma jornada rumo ao interior, né? Eu achei fantástico. O livro é realmente muito bom. E eu acho que passa por isso também. A gente deixou as coisas muito confortáveis, né? Cara, olha o que eu tenho. Tem uma luz aqui que está me iluminando. Eu tenho um ar-condicionado na temperatura regulada para eu ficar confortável, para não ficar com calor, para não ficar suando. O meu colchão é fofinho, né? Tudo isso amolece a gente, né? É aquilo que o Não Adolfo tem falou. desafio, Não Altan. tem desafio, é bem confortávelzinho. Eu tomo banho morninho, tá entendendo? Eu não tenho frio, eu não tenho calor, eu Não, não você tenho. ajusta a temperatura, hein? É, Mais quente, mais frio, morninho, o ar-condicionado também, né? ninguém come comida fria, ninguém tem que rasgar a comida. A comida, mas a comida tá dura, não tem problema, a gente bota no processador, tá entendendo? É tudo muito maleável. Hoje é tudo, sabe? Eu acho que esse conforto que a gente, eu chamo no Evangelho, o Will sabe, tem um capítulo que é meu Deus, desafios não. Esqueci, alguma coisa voluntários. É, é, e eu chamo de desconfortos voluntários, entendeu? Eu procuro desconforto, tá entendendo? Outro dia foi sábado agora, eu tava indo tô reformando aqui a sala e fui com o arquiteto e a arquiteta para ver móvel, essas coisas, né? Nossa, que coisa. E aí tinha um negócio que era um quarteirão de distância e o arquiteto disse: "Espera aí que eu vou pegar meu carro". Eu disse: "Carro para quê, cara? Tá tão perto". Não, porque no sol, não sei o quê, etc e tal. Aí eu disse, pô, eu adoro o sol. Eu quero é o desconforto, eu quero o sol. Tá entendendo? Eu quero o prazer de me exaurir numa corrida, como eu fiz hoje de manhã, que eu podia ter ido pelo asfalto, mas eu fui pela areia. Tá entendendo? É difícil você querer essas coisas. Porra, porque a cama é boa demais, meu irmão. O lençolzinho macio é show de bola. Mas, Altan, não é difícil você querer, não. Você Tu vê que tudo é acha? uma questão Eu acho difícil. consciencial. Não entendo o que eu quero dizer, é uma questão consciencial. A partir do momento que você valoriza esses pequenos desconfortos, você busca eles. É. Então, eu sempre caio muito nesse ponto onde a gente talvez não tenha espaço ou volume de debate sobre esses temas suficiente para que o pessoal, de uma forma tranquila e simples, alcance essa percepção do benefício. Porque a gente está falando o quê? Quase de uma hormese, né? Aquela Sim. coisa de estimular um desconforto que vai levar a uma adaptação positiva, né? Se a gente consegue trazer para as pessoas o quanto isso é importante e útil, e os benefícios que isso traz a posterior, eu acredito que o pessoal se seduza cada vez mais. Você vê que muitos colegas hoje, como você, o Altran, fazem, o Marcelo, faziam muito esse recrutamento para o desconforto voluntário, né? Para esse desconforto buscado, né? E eu acredito muito nisso. Eu sinto falta do espaço para que isso seja divulgado de uma forma massiva. Eu vejo muito espaço em mídia para imbecilidade e idiotice e pouco espaço em mídia para coisas que trazem benefício às pessoas. Aí sempre vai aparecer alguém para dizer assim: ah, mas as pessoas não querem assistir isso, botando a culpa no público. Eu falo, cara, isso é tempo. Se você começa a conseguir alcançar mais pessoas com isso, você vai fatalmente com o tempo multiplicar. E para mim, um dos grandes exemplos disso, Altran, não sei se o Will conhece, é a própria Acrópole. Sim. Eu sou de um tempo que para a gente alcançar as pessoas era muito difícil.
Hoje em dia todo mundo assiste Lucelena no YouTube. né? Então, assim, eu acredito muito que a oferta de algo bom, ela vai ser sedutora desde que as pessoas tenham a oportunidade de ver. Então, o que eu sinto falta é dessa capilaridade, do ponto de vista de mídia mesmo, de querer mostrar para mais pessoas coisas boas, sabe? Não fazer apologia à porcaria, a música que não presta, a vagabundo, a desonesto, entendeu? Para chegar na condição que a gente vive hoje. Então, assim, eu acredito muito nisso. Não me tirem por um otimista patológico, viu, Will? Não é isso, não. Mas é porque eu acredito que o ser humano é muito mais. A questão também passa pela oportunidade. Então, sempre vocês vão me ver falando sobre responsabilidade individual. Não estou passando pano para ninguém. Mas eu acredito que exista essa questão de oportunizar, sabe? Então, assim, se a gente consegue trazer mais para mais pessoas, a gente consegue que essas pessoas adiram a isso. O Altran sabe disso, o Will também, porque o Will tem uma capilaridade na rede muito grande. Quantas pessoas já vieram falar com vocês dois sobre benefícios que vocês trouxeram a elas por falas que vocês tiveram em live ou por uma postagem que você fez? Você não estava nem pensando nisso? De repente você mudou a vida da pessoa. Eu já passei por isso, vocês dois têm muito mais capilaridade do que eu, já passaram por isso várias vezes. Né? Então, na hora que a gente oferta o que é bom, eu acredito que as pessoas têm avidez por isso. Talvez elas só não estejam recebendo, né, essa oportunidade. Tem esse ponto também. Tem esse ponto também. Fala aí. Mas eu acho, Adolfo, que a gente realmente se empenha em buscar o conhecimento que é válido quando a gente experiencia o sofrimento, tá? Sim, perfeito. E Bem aí, colocado. a minha grande preocupação é a normalização dos primeiros sinais de desequilíbrio. Então, por exemplo, estar acima do peso é um sofrimento. Quanto mais acima do peso o indivíduo está, maior o sofrimento. E isso pode servir como um motor para esse indivíduo buscar conhecimento sobre como funciona o corpo dele, por que a gente engorda, que comportamentos ele pode adotar. Mas existe uma força de igual intensidade de normalização da obesidade. Capa da Cosmopolitan, né? Perfeito. This is healthy. E uma pessoa obesa na capa. Então, a gente vai fazendo com que as pessoas tirem o sofrimento dos alertas que elas vêm tendo de desequilíbrio. Né? E isso talvez, no contexto que a gente está conversando hoje, seja essas pequenas destruições das estruturas sociais que nos trouxeram até aqui. A gente normaliza isso e quando a gente normaliza, o indivíduo não percebe isso como um alerta, não percebe isso como um sofrimento. E aí a motivação dele para buscar o conhecimento é muito menor. Então, se a gente for olhar das pessoas que lidam com o estilo de vida hoje dentro dos profissionais de saúde, os nutricionistas que não lidam com o senso comum de calories in, calories out, os médicos que não lidam só com uma prescrição desenfreada de medicamentos, todos passaram por uma experiência pessoal de despertar, né? Só que eu acho que geração após geração esse despertar ele vai ficando mais difícil porque a gente vai normalizando as anomalias. Então Bem colocado, eu. Bem colocado. é um né? grande Bem perigo. colocado. Né? Bem colocado. Eu fiz uma live há 2 semanas atrás com um terapeuta junguiano e a gente falou sobre a jornada do herói. E esse despertar que o Will falou tem muito a ver com isso, né? Com essa jornada que é uma jornada ao mesmo tempo individual e também coletiva, mas se você pega, por exemplo, todos nós que estamos aqui tivemos esse período onde a gente foi para o abismo, onde a gente caiu lá embaixo, né? Onde o Gandalf, o cinzento, voltou como Gandalf, o branco. O Né? branco. Aonde o Will não captou a referência. Gandalf é do Senhor dos Anéis. Aonde o Luke Skywalker vai lá embaixo, né? Vai lá embaixo, naquele momento que ele descobre que o Darth Vader é o pai dele, etc e tal, e depois ele retorna como Jedi.
né? Então, quer dizer, eu estou usando aqui esses exemplos, né? Mas cada um de Assim nós como tem Anakin vai lá embaixo e retorna como Darth Vader também, né? isso também, verdade. Eu tô usando esses exemplos porque essa jornada do herói é uma jornada que todos nós passamos. O problema é que nós estamos poupando tanto o sofrimento e essa queda que a pessoa nunca cai. E quando ela nunca cai, ela nunca levanta, ela nunca tem como progredir, porque o sofrimento deixa de existir. A descida ao poço, que eu não, esqueci o nome de onde o Gandalf sai, cara. A descida de lá até Ele lá. estava nas minas, ele estava em Moria, não foi? Quando, Acho que quando é o Balrog Minas. cai com ele lá embaixo? Exato, é isso aí. Então, quer dizer, essa descida, ela é icônica, tá entendendo? Ela é icônica. As pessoas precisam dessa decepção, desse fundo do poço, para sentir que lá no fundo do poço tem chão firme para você se impulsionar para cima. Tá entendendo? Mas a gente está prevenindo tanto a queda que as pessoas, quando tem uma leve, um tropeço, se deprimem. Porque elas nunca passaram por isso. Tá entendendo? É Treinado para o sucesso, treinado né, Altran? para o Uma sucesso. vez eu vi uma pedagoga falando isso, achei muito interessante. Ela dizia que nós temos a cultura de treinamento para o sucesso, né? A gente não é treinado para o fracasso. Ela estava falando, na verdade, sobre a morte. Sim. Né? Então, a gente não é treinado para a falha, para o insucesso. E muitas vezes isso tira a oportunidade de perceber que o que parece um insucesso é um aprendizado, né? Já postei isso algumas vezes, né? Sim. Você tem duas opções, o sucesso ou o aprendizado. E é claro que nem sempre é fácil a gente se comportar dessa forma, muitas coisas têm cargas emocionais muito particulares, mas deveria ser um padrão de pensamento pré-definido para a gente tentar aplicar sempre que possível. Porque, de fato, a gente aprende muito mais no fracasso, né? É natural. Né? Quando você tem o sucesso, você meio que tá bom, então tá tudo legal, que legal, vamos comemorar. Né? O fracasso nos puxa mais a reflexão. Né? Obviamente, não estou dizendo aqui que é muito legal fracassar, mas se a gente oportuniza dessa forma, percebendo que os fracassos são momentos de aprendizado, e se já tem isso como pré-definido, vai ser benéfico para todo mundo, né? Então é ensinar a molecada que, ó, você vai de vez em quando, vai dar ruim. Mas quando der ruim, você para entender por quê, que aí da próxima vez a chance de dar bom aumenta, né? Tem uma, E por aí. Tem um autor norte-americano chamado John Maxwell que ele tem uma frase que diz o seguinte: às vezes você ganha, nas outras você aprende. É isso aí, perfeito. Tá entendendo? É, Porque é perfeito, é assim, isso mesmo. a gente precisa entender isso, né? E Fala. uma das maiores máximas estoicas, né? Que a vida não é aquilo que acontece com a gente, mas é aquilo que a gente faz com Com o aquilo que que acontece. acontece com a gente. Exatamente. Perfeito, Will. Sensacional, cara. É isso aí. Eu acho que encerramos numa vibe muito legal, né? A Cara, vida se não você é. puxar qualquer mais uma aí, a gente continua. Isso aí é o seguinte. Cada pena que você puxar vem uma galinha inteira. Então, bora embora. Você que sabe. Deixa eu ver, é que são 9 horas. São 9 horas, é isso mesmo. Caraca! Duas Pra você horinhas. ver, para você Foi ver como é bom. legal, cara, eu adoro essas lives. Mas eu tava conversando antes de você entrar, eu tava falando dos podcasts que eu acho mais legais, tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil, que os caras simplesmente fazem o podcast batendo papo sobre diversos assuntos, inclusive sobre a parte que os caras entendem, né? Aí eu falei daqui no Brasil do Inteligência Limitada e do podcast do Joe Rogan nos Estados Unidos, que são os podcasts mais escutados. O Joe Rogan mais escutado do mundo, o Inteligência Limitada mais escutado do Brasil, mas os caras batem papo, tá entendendo? O Vilela, por exemplo, que é do Inteligência Limitada, recebeu a Lucilena Galvão. Ele bateu papo com a Lucilena Galvão e falou sobre filosofia. Tá entendendo? Então é muito legal quando a gente tem essa oportunidade de conversar assim. E assim, eu me sinto muito à vontade para conversar com vocês, cara. Para mim, são as lives mais fantásticas, são essas onde eu tenho essa possibilidade, Ô, entendeu?
Pô, eu tô Altran, sem adorando, querer cara. comparar a Tô me gente com sentindo em inteligência casa. limitada. Não, mas olha, Will, sem querer comparar a gente com isso, nossas live nerds são isso. Então, quem nunca viu, pessoal, lá no Tô YouTube eu me acho que é mais ambientando. fácil vocês acharem, né? As live nerd, com eu e Altran, quando a gente se encontrava só nós dois, É. era tipo isso aí. Tinha até um tema, né, Altran? Mas às vezes, às vezes o tema era só pra chamada. Eu acho que, mesmo sem direção, a gente chegou exatamente onde a gente queria chegar, assim. Sim, Então, sim. eu acho que Pô, tá isso ficou perfeito. poético, Wilson. Isso ficou poético, cara. Muito bom. Né? Nós somos um poço de poesias. Tá vendo? Muito bom, muito legal. Mas o Altran e o Will, acho que isso é bom, fica livre, né? Uma coisa é a gente fazer um material informativo específico. Quando a gente faz uma live, para pensar live é ao vivo e vivo, né? Tá vivo Sim, isso aqui. sim. Né? Então, na hora que o tema entra e a gente vai falar, cada um coloca seus pontos de vista, isso obviamente suscita outros pensamentos, Uhum. né? E traz novos pontos de vista. E o Will, que está com a gente agora há menos tempo, traz outras ideias que também trazem outros pensamentos. Isso é muito legal. Eu acredito que é bom assim, sabe? É claro que o pessoal que assiste ao vivo é mais legal. Depois pegar uma live de 2 horas e pouco para assistir do zero, não sei se, se é muito Mas interessante. a galera escuta no Spotify. Escuta na ponte O pessoal escuta aérea. mesmo. É verdade, é verdade. Escuta no carro, né? É. E assim, vamos fazendo uns cortes aí, oferecendo à turma também. E é isso aí, estamos Show aqui de para bola. isso. Valeu, Que, gente. que Obrigado. valeu demais. Obrigado, E Will, valeu. tem um provérbio africano que diz o seguinte: quando a morte chegar, que ela me encontre vivo. Eu acho que é por aí. Isso é Fantástico. sensacional, É outra. isso Fantástico. aí. Muito bom. Valeu demais, galera. Prazer Valeu. demais estar com vocês. Prazer é Boa noite, nosso, queridos. sempre, todo Valeu. mundo junto. Pessoal, fiquem com Deus. Beijo grande. Tchau, tchau. Tchau, tchau.